A Motorola lançou este mês o Moto E6 Plus, seu novo smartphone basicão que fica abaixo da linha Moto G7, mas que chega com preço acima do modelo mais básico da linha irmã. Seu design foi renovado, traz mais câmeras do que antes e também adota entalhe como os demais da linha G7. Quais diferenciais oferece o Moto E6 Plus? É isso que você descobre agora com a análise completa do tudocelular.com. O E6 Plus traz design mais moderno, com bordas mais finas e entalhe no topo, assim como os modelos da família G7. Apesar do seu acabamento em plástico, a empresa adotou cores mais elegantes para atrair o público jovem, como a opção em vermelho brilhante, o cinza metálico e até mesmo a cor rubi. Um detalhe curioso é que a tampa traseira é removível, algo que foi deixado de lado pelas fabricantes e até pela própria Motorola, que não tinha adotado esse design no Moto E5 Plus. A boa notícia é que você tem acesso à bateria, que também é removível. Mas em troca, a capacidade energética foi reduzida bastante, o que vai comprometer a autonomia. Ao tirar a tampa, você também tem acesso aos dois slots para chip, sendo um em tamanho nano e outro micro. Há também um slot para micro SD. Isso nos faz lembrar os antigos celulares básicos lá de 2016, que foram sumindo do mercado a partir de 2017. Há leitor biométrico na traseira, onde fica a clássica logo da Motorola. Ele funciona bem e reconhece a digital de primeira na maioria das vezes. Também há biometria facial, mas a diferença de velocidade do desbloqueio é mínima. Sua tela continua IPS LCD e ganhou alguns pixels a mais. Agora a resolução salta para 720 por 1560, sendo uma pequena diferença para o que tínhamos antes. Assistir vídeos nas 6,1 polegadas do E6 Plus será uma boa experiência, desde que evite locais com forte iluminação. O nível máximo do brilho não é alto, como típico de um celular básico da Motorola, e o reflexo do vidro é maior do que normalmente vemos nessa categoria. Há apenas um alto-falante na parte inferior que entrega boa potência sonora. A qualidade do som em si não é das melhores e fica abaixo de outros nessa faixa de preço, especialmente se comparado com os novos básicos da LG. O mesmo acontece com o fone de ouvido que vem junto no pacote, faz apenas o básico e não empolga em som. Motorola trocou o Qualcomm por MediaTek, sai o processador quad-core de antes e entra o Helio P22 com 8 núcleos e velocidade superior. Era esperado ver um salto considerável no desempenho, mas isso não aconteceu. O E6 Plus é um pouco mais rápido que o Moto E5, e parte da culpa pode estar nos mesmos 2 GB de RAM. Ele também foi lançado com o dobro de memória. Depois veremos se isso realmente faz diferença. A verdade é que o E6 Plus é mais lento que o G7 Play e rivais de outras marcas. A diferença maior fica para benchmarks, mostrando que o Helio P22 tem mais força que o Snapdragon 425 de antes, especialmente em GPU. Em jogos, no entanto, a diferença foi pouca. O Moto E6 Plus ainda sofre para entregar uma experiência suave. Até mesmo games mais antigos como Asphalt 8 e Modern Combat 5 não rodam a 30 FPS constantes. O E5 Plus veio com generosa bateria de 5.000 mAh, mas o seu sucessor chegou cortando essa capacidade para apenas 3.000 mAh. Esse é o preço a se pagar para ter uma bateria removível. Sua autonomia é boa, sendo possível usar o celular o dia todo sem precisar sair de casa com um carregador. Ele fica abaixo dos concorrentes que trazem baterias mais generosas, mas o pior do E6 Plus é o tempo de recarga. Ele vem com um carregador de 10 watts que pode ser uma boa potência para um celular com bateria pequena, mas acontece que ele demora quase 4 horas para chegar a 100%. Suspeitamos que o gargalo esteja na conexão micro USB, que não consegue explorar toda a potência do carregador. Independente de carregá-lo no PC pelo USB ou na tomada, vai demorar o mesmo. É quase o dobro do tempo do que temos em celulares básicos da Samsung, Xiaomi e até mesmo da própria Motorola. Assim como os demais celulares da marca, o E6 Plus vem com Android mais puro. Este aqui é até mais limpo que os modelos da linha Moto G7. A empresa deixou de lado os seus aplicativos que trazem alguns recursos extras como o Moto Ações e o Moto Tela, restando apenas funções nativas do Android como duplo clique no botão Power para acessar a câmera. Há apenas o Moto Ajuda, que traz informações sobre a garantia do aparelho e uma versão digital do manual do usuário com alguns tutoriais. Não chega a ser a mesma experiência que temos com o Android One, já que não há garantia de que o E6 Plus será atualizado para versões futuras do sistema. A câmera principal agora tem 13 megapixels, sendo um pequeno avanço em resolução para o antecessor. A novidade mesmo fica para a secundária de 2 megapixels, que cuida de fazer o desfoque com o modo retrato. A qualidade é básica, como esperado de um celular de entrada. É possível tirar boas fotos quando a iluminação está a seu favor. Em alguns cenários, ele sofre para regular a exposição e temos fotos com o céu estourado, enquanto outros cenários há um melhor equilíbrio entre brilho e contraste. A câmera secundária tem como único objetivo desfocar o fundo, e o resultado não é bom. O contorno é mal aplicado e isso fica mais evidente ao redor da cabeça da pessoa fotografada, especialmente se você decidir caprichar no grau de desfoque.
A frontal também permite usar o efeito de desfoque com a ajuda apenas do software. O efeito é igualmente limitado e não é possível ajustar depois que a foto é capturada, como outros da Motorola permitem. Fotos à noite são um grande ponto fraco de celulares básicos, e aqui o Moto E6 Plus deixa isso bem evidente. Você terá fotos bastante escuras com nível acentuado de ruídos, que ficam ainda mais visíveis quando se usa o modo retrato. Ele não possui flash LED dedicado para a câmera frontal, como o modelo anterior, mas traz uma solução via software que pisca a tela na cor branca para iluminar seu rosto na hora de tirar a foto. E até que funciona bem. Enquanto o G7 Play permite gravar vídeos em 4K, este fica limitado apenas à resolução Full HD. A qualidade é decente de dia, só à noite que será difícil enxergar algo que esteja longe da câmera. O foco automático é um pouco lerdo e nem sempre acerta o objeto de primeira, e fica ainda pior em locais mais escuros. Por não ter estabilização, os vídeos saem tremidos, como é esperado de aparelhos dessa categoria. E também peca mais por gravar áudio mono. O Moto E6 Plus é um celular perdido dentro do portfólio da Motorola. Por ser um novo basicão da marca, ele deveria custar menos que o G7 Play, que entrega melhor desempenho, bateria e câmera. Nessa faixa de preço é possível encontrar o Galaxy A20, que também tem melhor desempenho e bateria, além de passar muito menos tempo na tomada. Para modelos importados há o Redmi 7, que pode ser encontrado no Brasil pelo mesmo valor. Ele é ainda mais rápido e tem como grande vantagem suas câmeras, especialmente a frontal, que registra selfies muito melhores. Se desempenho é o que mais importa para você, o LG K12 Plus é uma boa aposta. Sua bateria também rende bem e recarrega muito mais rápido que este modelo da Motorola. O Moto E6 Plus chegou recentemente ao mercado por R$ 899 e pode ser encontrado por volta de R$ 800. É um preço muito salgado pelo que ele oferece, sendo possível encontrar o Moto G7 Power por este valor. Claro que o preço cairá nas próximas semanas, mas ainda assim há opções mais interessantes no mercado. E se você quiser investir na versão com o dobro de memória, será preciso pagar quase R$ 1.000, o que torna o seu custo-benefício ainda pior. O E6 Plus é um celular sem sentido perto dos membros da linha Moto G7. O seu único diferencial acaba sendo a bateria removível, que não se vê mais em celulares atuais. Você acha que vale sacrificar tudo apenas por isso? Está convidado para responder aí no espaço para comentários. Lembrando que os melhores preços, tanto para o Moto E6 Plus como para todos os demais rivais citados nesta análise, estão no link aí da descrição. Eu fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!